A revitalização do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O museu foi criado em 1818 e, antes de se tornar um museu, o edifício servia como residência da família imperial brasileira. Fica localizado na Quinta da Boa Vista, dentro de um conjunto monumental chamado Paço de São Cristóvão. Só que em 2018, o museu sofreu um incêndio de grandes proporções que destruiu grande parte do edifício e cerca de 90% do acervo. Isso foi uma perda enorme, tanto do ponto de vista histórico quanto científico. E a partir disso começou um processo de reconstrução e revitalização. O projeto aprovado foi desenvolvido pelo escritório H+F Arquitetos e a ideia é recuperar e requalificar tudo que foi afetado pelo incêndio. E aí dentro desses projetos o escritório propõe recuperar a leitura do conjunto, porque ao longo dos anos foram sendo construídos vários anexos ao redor do palácio e isso acabou deixando a leitura do conjunto um pouco confusa. Então a proposta é reorganizar esses espaços e repensar o anexo Alípio Miranda Ribeiro. Não como um prédio solto, mas como um percurso, com rampas que vão se conectando em diferentes níveis. Além disso, o projeto também traz novas intervenções como a criação de uma cúpula com claraboia dentro do pátio da entrada, a revitalização do jardim e melhoria dos acessos e acessibilidade. Então, analisando o anexo e classificando a abordagem usada, ele pode ser entendido como uma intervenção de autonomia e dissonância, principalmente pela linguagem contemporânea, que vai se diferenciar bastante do edifício histórico, tanto na materialidade quanto na ornamentação. Mas, ao mesmo tempo, ele também apresenta características de assimilação e consonância, porque cria algumas relações com o prédio existente. Por exemplo, as aberturas verticais fazem uma analogia com as janelas do palácio e a forma como ele se implanta no terreno, mais baixo e alinhado, o que ajuda a não causar um grande impacto. Então, mesmo sendo claramente uma arquitetura nova, o anexo ainda dialoga com o edifício antigo. Então, para entender melhor a análise compositiva entre o que já pré-existe e o novo, a gente precisa saber que, antes do incêndio, o edifício histórico acabava concentrando todas as atividades dentro dele, e com a nova proposta surge a mudança, então, de deixar de funcionar como edifício único, e o novo bloco, novo anexo, ele acaba reorganizando esse funcionamento do museu. E para entender melhor isso, a gente também precisa saber as etapas de revitalização que tiveram antes e depois do incêndio. Nessa linha do tempo a gente consegue ver exatamente as etapas. Então na etapa 1, que é a cor amarelo, foca na restauração do Palácio de São Cristóvão e na renovação das áreas expositivas. A etapa 2, que foi de 2006 a 2013, representada na cor laranja, tem uma reorganização institucional com um novo edifício externo e transferência do Departamento de Botânica. Já na etapa 3, que é a cor vermelha, que começou em 2014 e terminou em 2018, está ligada aos 200 anos do museu, onde amplia algumas exposições. E, após o incêndio, que é a etapa 4 em azul, passa a integrar a reconstrução aprovada pelo IPHAN. E, por fim, a etapa verde, que é a etapa 5, corresponde às intervenções recentes. Então, no pavimento térreo, a gente consegue ver que se concentra nas intervenções iniciais anteriores ao incêndio. No segundo pavimento, em vermelho, a gente consegue ver a ampliação de algumas áreas de exposições e, em azul, a reorganização de algumas circulações, e já no terceiro pavimento tem-se uma redistribuição de alguns setores científicos e administrativos. Sabendo dessas informações e todas essas etapas, a gente entende que o palácio ele acaba permanecendo como um elemento central dessa composição, e a intervenção contemporânea ela parte do reconhecimento dessa hierarquia, então adota uma linguagem arquitetônica mais discreta e horizontal, conforme já foi falado também, que se integra à topografia e reforça nesse embasamento do conjunto. E a nova edificação ela acaba atuando então como articulador dos fluxos e acessos, reorganizando a circulação entre os diferentes níveis do terreno, então aproveita isso e conecta o museu às áreas públicas do parque. Agora, falando sobre os materiais construtivos e as técnicas utilizadas na parte interior, primeiramente, na entrada principal do palácio será mantida o espaço que abriga o meteorito Bedengol, onde foram recuperadas algumas pinturas decorativas, que antes eram ocultas por camadas de tinta. E o nome dessa pintura é ilusionista, que acaba simulando as caneluras das colunas. Outro elemento que também será restaurado é a escada monumental, que é em mármore de Carrara, e além disso ela também vai receber uma claraboia. Alguns ornamentos históricos, como os frisos, sancas, alguns capitéis e molduras, também serão restaurados e reproduzidos por meio de moldagens. Outros elementos decorativos que anteriormente eram cobertos por argamassa serão revelados, como a pintura em extensio, presente no primeiro pavimento. Também será recuperado o revestimento estuco-mármore, que é um acabamento artístico que imita a pedra natural, onde é composto por placas que reproduzem os mármores, como o rosto de Verona e lápis lazuli. O projeto busca preservar também os elementos como alvenarias missas de pedra e tijolos aparentes e a parte curva da antiga capela.
Além disso, no espaço memória, apresenta também alvenarias aparentes e as vigas de aço deformadas pelo incêndio, como registro da época. E o bloco 4, localizado na parte posterior do paço, concentra áreas de exposições mais amplas, com salas com pé direito duplo e iluminação zenital. Falando sobre os materiais utilizados na parte externa do edifício, o projeto busca restaurar as fachadas usando alvenaria maciça tradicional, revestimento em argamassa mineral e também a recomposição dos elementos ornamentais moldados utilizando as técnicas artesanais do restauro. Já o bloco anexo adota alguns sistemas construtivos mais atuais e contemporâneos, como planos horizontais em pedra, como a gente pode perceber nas rampas, materiais de aparência mineral e também as soluções integradas à topografia. Fazendo uma análise bioclimática, a gente percebe que as fachadas leste e nordeste recebem o sol da manhã, a fachada norte recebe o sol durante a maior parte do dia, ao meio-dia, e a fachada oeste concentra a maior parte do sol à tarde, e a fachada sul quase não recebe incidência solar. Para adequar o programa de necessidades, o projeto ele não só reconstrói os espaços, mas também atualiza o funcionamento deles. Eles organizam melhor as áreas de exposição, separando por temas e distribuindo ao longo dos pavimentos. Além disso, também inclui espaços de apoio com áreas educativas, acessos mais bem resolvidos, melhor circulação e ambientes de apoio como café, loja e auditório. E o anexo também entra como um novo programa de necessidades, reunindo funções administrativas, de apoio, depósito, dando suporte ao funcionamento do museu.